palavras, para não ser injusta também com o Bruno Henrique nesse momento. A Vitória Leite tem acompanhado tudo direto da polícia. Vic, bom dia, conta pra gente o que realmente está acontecendo, quais são os passos da polícia nesse momento. Bom dia, Mário. Um beijo para você, pessoal do estúdio, também para quem está em casa acompanhando a gente. Pois é, a gente está em frente à sede da Polícia Federal aqui de Belo Horizonte. E por que estamos aqui, né? Porque foram expedidos 12 mandados de busca e apreensão pelo país e os 2 estados envolvidos, no caso, nesses mandados seriam o Rio de Janeiro, onde ficam casas do jogador, e também o Ninho do Urubu, o CT do Ninho do Urubu, onde mais cedo foi cumprido esse mandado, e algumas casas de familiares. E aqui, casas de pessoas relacionadas, amigos ou jogadores que já atuaram com o Bruno Henrique em algum momento da vida aqui em Belo Horizonte e também região metropolitana, Lagoa Santa, Vespasiano, Ribeirão das Neves foram as cidades. Vamos tentar explicar para vocês por partes o que está acontecendo, né? Existe um grupo de ação especializada em combate ao crime organizado, que é o GAECO, e o GAECO do Distrito Federal iniciou então essa investigação para entender o que aconteceu de movimentação estranha naquela partida do Flamengo e Santos, em que o Bruno Henrique teria levado o 3º cartão amarelo e depois a expulsão, né? Ele já teria levado o 3º cartão amarelo e ficaria suspenso, mas foi expulso, ficou suspenso na rodada seguinte, que seria um jogo contra o Fortaleza, desculpa. E aí, o que aconteceu? Diante dessa movimentação, eles perceberam que existe um órgão de consultoria, de fiscalização, que percebeu que várias apostas foram feitas neste cartão amarelo, então foram feitas em cima do cartão amarelo do Bruno Henrique naquela partida por familiares do jogador e também por pessoas ligadas a ele. Por isso os mandados de busca e apreensão nessas cidades que eu citei. E aí o que teria acontecido? Uma probabilidade normal do Bruno Henrique de levar cartão num jogo era de 20%, então 1 a cada 5 jogos. Antes daquela rodada começar, passou para 90%. Por quê? Porque o número de pessoas que apostaram no Bruno Henrique naquele cartão amarelo aumentou exponencialmente. E foi aí que eles estranharam essa movimentação aí, essa quantidade de pessoas apostando em cima do Bruno Henrique. E aí que a investigação, de fato, começa. Então, ela teve início a partir de uma comunicação feita pela Unidade de Integridade da Confederação Brasileira de Futebol, que é da própria CBF, e uns relatórios que foram entregues à investigação são da International Betting Integrity Association e a Sports Radar. Então são empresas que fazem análise de risco e essas suspeitas então de manipulação de resultado. E aí por isso então que tanto a Polícia Federal daqui, né, do estado, no caso de Minas Gerais, e também do Rio de Janeiro, estão atuando em conjunto com o Distrito Federal, que é onde tudo teria começado, porque foi ali que teve o jogo, né? Foi no Mané Garrincha. E só pra gente fechar, além dessa movimentação estranha, desse número de apostas em cima deles, muitas contas dessas localizadas, né, dessas pessoas próximas ao jogador, teriam sido criadas um dia antes do jogo ou no mesmo dia. Então por isso que essa movimentação de fato ela levanta suspeitas. É claro, tudo sob o campo de suspeita ainda. Mais pra frente a gente vai ter mais informações do próprio Flamengo também. Logo, logo a gente vai poder ouvir com relação a esse caso, mas de fato a parte policial já está acontecendo e a investigação está sendo feita por aqui também, Mari. Boa, Vitória. E a gente tem conversado desde cedo, eu tirado algumas dúvidas também com a Vitória, e a gente vai conversar sobre o caso, claro, nesse ponto que a Vitória disse, ainda sob a conversa de suspeita e ainda do início de uma investigação. A Vitória citou o lado do Flamengo, eu quero acionar também o Pedro Henrique Torre, trazendo o lado do rubro-negro e como isso tem repercutido também no Rio de Janeiro. Pedro, bom dia. Tudo bom? Bom dia, um abraço aí para o Marra, para o Praça, um beijo para você. Pois é, não tem como repercutir bem, né? Um terremotozinho causa um grande terremoto também, depende do ponto de vista, porque chacoalha o ambiente, não tem como ser diferente. Essa investigação sobre o Bruno Henrique, questão de esquema de apostas, a operação muito bem detalhada aí pela Vitória, porque o Flamengo foi surpreendido com essa ação pela manhã e aí, enfim, a agente da Polícia Federal batendo na sede da Gávea, onde nós estamos aqui nesse momento, aqui atrás, né, a sede da Gávea, também no Ninho do Urubu, onde tem, como eu disse, um serviço de hotelaria lá dentro, então cada jogador tem o seu quarto, seus pertences, o Bruno Henrique tem o dele, então aí vão para lá pegar pertences, itens ali que estão incluídos nesse mandado de busca e apreensão. Na casa do jogador também, na zona oeste do Rio de Janeiro.
Então ele foi acordado, aí levaram, enfim, pertences como computador, celular, etc. Tudo para ser investigado, para algum tipo de investigação. E o Bruno Henrique acabou também surpreendido com essa situação. O Bruno Henrique seguiu para o Ninho do Urubu, onde tinha o treinamento marcado para as 9h30, quer dizer, quase 2 horas atrás. Lá está ainda treinando e a programação indica que ele segue para Belo Horizonte, onde o Flamengo enfrenta o Cruzeiro amanhã pelo Campeonato Brasileiro. Belo Horizonte, onde é a sua terra natal e onde é também alvo de operações da Polícia Federal junto com o Ministério Público do Rio de Janeiro. Então o Bruno Henrique, o Flamengo divulgou uma nota que não teve acesso aos autos ainda do processo, nem nada desse sentido, porque é sigiloso, mas que apoia o jogador por conta, obviamente, da presunção de inocência, ele vai poder se defender, e manteve a programação normal do Bruno Henrique, porque ele é investigado, por exemplo. É diferente do caso do Paquetá, que já avançou e foi denunciado. A questão das pessoas próximas do Bruno Henrique, investigadas também, parentes, amigos, como detalhou a Vitória. A assessoria pessoal do jogador disse que não vai se manifestar nesse momento, está tudo entregue ao Flamengo, que vai tocar como acha que deve neste momento a situação do atacante do camisa 27, ídolo histórico do Flamengo. Mas a gente tem que aguardar os próximos passos até para saber como é que o Bruno Henrique vai lidar com toda essa situação, porque tem também uma questão, como tem no caso do Lucas Paquetá, uma questão psicológica, o jogador reagir em campo, enfim, como é que ele vai tocar o seu dia a dia, sabendo que agora ele é um investigado numa operação aí contra esquema de apostas de manipulação de resultados. Obrigada, Pedro, pelas informações. Eu acho que é isso também, né? Nesse momento, Marra, e é uma coisa que a gente mesmo está começando talvez aprender a conviver, né? Talvez, infelizmente, passou a ser um assunto mais recorrente no nosso dia a dia, mas verdade é que não é o tipo de notícia que o Flamengo, nem que o Bruno Henrique, nem que a torcida e nem que o nosso futebol gostaria de estar debatendo nessa manhã, né? Não, sim, é completamente fora do normal, né? Mas já está virando, de tempo em tempo tem aparecido alguns casos, né? De novo, como a gente disse até agora, é ainda uma investigação. E eu acho que aí está, inclusive, o grande ponto da história. É uma investigação. Então, o futebol está sob investigação. Uhum. Os atletas estão sob investigação, as relações dos atletas. Isso é bom que todos saibam. Que, assim, olha, posso beneficiar... Não estou falando que foi isso que fez o Bruno Henrique, de novo, sim, né? Sim. Mas qualquer atleta que, às vezes, pode sentir a voz da tentação ou que pode ser mesmo convidado a fazer alguma coisa errada, é bom que ele saiba. Estão investigando até o Bruno Henrique, né, que é um grande campeão, que é um jogador do Flamengo, então vão investigar todo mundo. Eu acho que eu faço essa leitura. A grande notícia, antes de tudo ser esclarecido, estão investigando todo mundo. Como que você vê toda essa situação, Prates? A gente precisa pontuar que o que houve no ano passado, né, é diferente em relação ao Bruno Henrique agora, que é um caso muito específico, muito particular. Tem chamado muito a atenção, entre muitas coisas, é a incrível facilidade de apostadores em ter contato com jogadores. Muita facilidade, os apostadores falam ou diretamente com os atletas, ou com agentes dos atletas, ou quem conhece os atletas. Não sei se é o caso do Bruno Henrique, que está sendo investigado, mas nós vimos nos casos do ano passado, e foram muitos jogadores que participaram desse tipo de situação, que a gente viu em alguns atletas até em vestiário brincando com isso, que iam a ganhar 50, iam a ganhar 100, para tomar cartão, para ser expulso. Então, assim, essa facilidade, que parece realmente ser uma grande máfia, chama muito a atenção. Por que eu quero destacar isso? Porque não é fácil hoje em dia você ter contato direto com o jogador. O jogador é uma empresa, muitas vezes. Ele tem muita gente que trabalha por ele, trabalha com ele, e os apostadores geralmente têm contatos diretos com eles. Então, assim, o que muitas vezes você tem dificuldade de marcar, mal comparando, obviamente, de maneira até simplória, uma entrevista com o jogador, o apostador fala diretamente com ele, no vestiário, na concentração, no hotel. Então, assim, esse canal muito fácil de atleta com apostadores, de agentes de atletas com apostadores, chama muito a atenção para se tornar a máfia que se tornou no ano passado, quando foi uma investigação seríssima com muitos atletas que jogavam Série A e Série B, e agora o caso do Bruno Henrique investigado com algumas suspeitas
que chamam muito a atenção de contato com ele, como falou bem a Vitória, o número de apostadores que aumentou de um dia para outro, né? Já contando com um cartão que ele pudesse receber como recebeu. Isso chama muito a atenção.